Fala trader, aqui é Diógenes e hoje eu quero trazer para você uma análise do que nós podemos esperar, qual os possíveis cenários para os 7 dólares para a semana de 10 a 14 de julho de 2017. Okay? Mas antes disso, eu quero te deixar aqui, quero te convidar para participar da minha lista de transmissão. Recentemente eu criei uma lista de transmissão onde eu compartilho ideias, dicas, vídeos, análises, de tudo um pouco, tudo relacionado ao mercado Forex. Né, seja um insight, seja um pensamento ou uma análise mais propriamente dita. E aqui está o meu número do WhatsApp. Basta você me mandar uma mensagem, um WhatsApp, com o seu nome e a sua cidade, ok? Ou o estado onde você mora, tanto faz. O seu nome e o estado onde você mora. E eu vou te adicionar na minha lista e cada um dia, 2 dias eu estou mandando dicas, ideias, insights, as minhas reflexões a respeito do mercado, que eu tenho certeza que podem e vão te ajudar bastante com relação ao seu desenvolvimento como trader. Esse é o meu objetivo, ok? Então, minha sugestão para você, pausa o vídeo, pega o telefone aí, esse é o meu telefone. Se você estiver fora do Brasil, tem que adicionar isso aqui, 55. Enfim, o TDD é 44 e esse é o telefone. Basta você me mandar uma mensagem, um WhatsApp. Meu nome é fulano de tal, eu moro em tal lugar e eu te adiciono. E aí sempre que eu mandar alguma coisa você recebe. Certo? E eu também quero te convidar para você conhecer o projeto de imersão Arena Traders. É um projeto desenvolvido pelo Guilherme Cardoso, que ele é o criador do Clube do Trader, e eu, Diógenes, onde nós vamos estar 3 dias absolutamente em imersão, falando a respeito do mercado, negociando, compartilhando as nossas técnicas, a nossa forma de ver, interpretar, entender o mercado. E o objetivo é levar você para um próximo nível, ok? Lá, durante esses 3 dias, vai acontecer um processo de coaching, junto com o Guilherme e comigo. Nós temos formação em coaching, e além de traders e mentores. Então, eu tenho certeza que vai ser muito interessante para você. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar pelo WhatsApp, mas eu te convido a conhecer aqui o nosso site arenatraders.com. Okay? Lá tem mais detalhes, tem vários bônus, tem cursos meus, tem como bônus, tem a sala de negociação minha, do Guilherme. Então eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para você. Certo? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar pelo WhatsApp mesmo e eu vou respondendo na medida do possível. Ok? Bom, vamos falar então do mercado. 7 dólares, perspectiva de períodos mais longos. Primeiramente, Euro-USD. É possível ver claramente o mercado tem uma tendência de alta no gráfico diário, não resta dúvida com relação a isso, tendência de alta, topos e fundos cada vez mais altos, ok? A tendência está bem estabelecida. Recentemente o mercado veio testar esse ponto que foi uma zona de resistência e aqui chegou um pouco próximo e o mercado já começou a subir de novo. Portanto, a perspectiva para o Euro-USD é de queda. Podemos traçar uma linha de tendência de alta por aqui. Isso falando apenas do gráfico diário, e trazer para cá que virou um canal de alta. Se nós olharmos no gráfico semanal, a figura já é um pouco mais diferente. Temos essa zona de resistência, aqui atrás foi resistência, o mercado deu falso rompimento, aqui falso rompimento e agora o mercado está acabando de tocar, ou praticamente tocou nessa resistência no gráfico semanal. Pergunta para você, trader, será que é do meu interesse continuar pensando em possível compra no Euro-USD nesse momento? Bom, nós não sabemos, não temos como saber, como antecipar, se o mercado vai romper ou se vai respeitar essa resistência. Tá? E aqui eu já quero deixar uma dica valiosa para você, que nós traders precisamos estar sempre, absolutamente, em todas as situações, pensando em termos de probabilidades. Os seus resultados vão melhorar bastante quando você começar a pensar em termos de probabilidades. É possível que o mercado consiga fazer o rompimento dessa resistência de primeira, nessa força que ele vem, é possível que ele consiga romper a resistência no gráfico semanal. Mas, olhando aqui, tem uma zona de resistência muito forte. Dá para inclusive traçar uma linha de tendência de baixa por aqui, onde o mercado já tocou, Mas, enfim, eu prefiro as linhas horizontais. O fato é, o que nós temos nesse momento são evidências de uma resistência que aqui atrás funcionou como resistência, resistência, resistência e que aqui pode funcionar como resistência de novo. Então, nesse momento, eu prefiro
esperar que o mercado decida qual vai ser o curso, qual vai ser a direção que ele vai tomar. Se ele vai romper com força ou se ele vai respeitar essa zona de resistência. Não temos como saber antecipadamente. Okay? Tudo que nós podemos fazer é projeções a partir daquilo que nós entendemos. Mas a realidade é só o mercado quem vai dizer. Sendo assim, durante essa semana, o que eu espero é que o mercado tome a decisão, seja de respeitar e a partir daqui romper e inverter essa tendência de alta, né? Ou seja, de que o mercado possa fazer o rompimento com força. Aqui no gráfico semanal vai aparecer mais claramente. Só um detalhe para você que quer negociar o rompimento. Preste atenção porque essa aqui é uma zona de resistência muito grande. Tá? Não é um número exato. Não adianta falar, a resistência agora está em 1.1445. Não. Isso aqui é uma zona de resistência. Pode ser que o mercado faça como ele fez aqui, ó. Passou bastante para cima e depois voltou. Aqui, passou para cima e depois voltou. Então, tome cuidado para não negociar falso rompimento. Tá? Só pode ser que o mercado passe um pouco para cima. Já rompeu, vou comprar. E aí o mercado vai a um falso rompimento e você já está no prejuízo. Portanto, eu sempre prefiro aguardar para ver qual vai ser a direção predominante. Certo? Ao longo dessa semana, eu esperaria por... Deixa eu escrever, vou colocar aqui a setinha. Esperaria por evidências de um rompimento da linha de tendência de alta. Tá? Quando eu ver clareza com relação a isso ou clareza com relação ao rompimento da resistência, da máxima desse ponto. Logicamente, não estou dando sinal de compra, de venda nem nada, apenas uma ideia, o que eu espero em ver a partir dessa projeção. Próximo, GBP/USD. Gráfico diário, estrutura de alta, ok, mas aqui já temos algo diferente. Essa resistência no gráfico diário já segurou o preço. Está claro isso para a gente, né? Tem uma estrutura de alta formada, tinha por aqui, o mercado rompeu, podemos atualizar para cá, falso rompimento, atualizamos para cá. Ok. Gráfico semanal. Gráfico semanal, conseguimos identificar, aqui sim já temos um pouco mais de evidência de possível movimento de alta. Tá? O que eu vejo, deixa eu tirar o zoom, aqui no gráfico diário. Olha só, aqui foi suporte, suporte, suporte. Aqui foi resistência, resistência. Apesar de que o mercado mostrou, está segurando nessa resistência, o que eu consigo ver é uma estrutura de alta que está em formação. É normal que o mercado dê uma retração. Ao longo dessa semana, eu acredito que tem boa chance de que o mercado dê uma retração e depois acumule força para explodir, rompendo essa resistência. Por que isso? Como isso, né? Eu vejo que existe, nesse momento, uma inversão de direção da força vendedora que estava predominante e daqui para cá, desse ponto para cá, começou a entrar um pouco mais de força compradora. Ainda é cedo para comprar, tá? Eu esperaria o rompimento dessa resistência antes de pensar em possível compra. Lembrando que no longo prazo temos a linha de tendência de baixa no gráfico semanal. Mas logicamente a gente está falando aí, tem espaço até chegar aqui em cima, tá? Dá para andar uns 500 pips até chegar aqui em cima, sem problema. Ao longo dessa semana, o que eu estou esperando então para o GBP/USD? Bom, primeiro ele está em uma zona de congestão, resistência, já respeitou. É possível que ele volte e a partir daqui ele faça esse movimento de alta. E eu vou pensar em possível compra somente se ele romper essa zona de resistência que já respeitou anteriormente, ok? O SDJPY. Bom, tirando aqui o zoom, podemos ver uma estrutura de alta muito forte, bem estabelecida. O mercado caiu, montou aqui uma estruturinha de queda e agora o mercado, esse fundo já foi mais alto do que esse fundo anterior. Isso já mostra para mim entrada de força compradora. A partir do momento que os vendedores falharam em chegar aqui embaixo, nesse ponto de suporte anterior, os compradores entraram e tomaram a direção. É bem provável, é bem possível que o mercado continue no movimento de alta. Tá? E é mais ou menos isso que eu acredito que tem chance de acontecer essa semana. O mercado acabou de fazer o rompimento dessa linha de tendência de baixa,
Próximo ponto de resistência é essa resistência aqui. Ao longo dessa semana, o que eu vou esperar para o STJPY? Bom, eu quero ver qual vai ser o comportamento do preço quando ele tocar nesse ponto de resistência. Se ele bater e entrar um engolfo aqui, por exemplo, isso significa que essa resistência está forte o suficiente e tem chance de que o mercado retraia. Se acontecer o contrário, ele bater e romper com força, isso mostra para mim que tem chance de que os compradores ainda estão dominando a parada e o negócio vai continuar subindo. E é isso que me interessa. Okay? Sempre muito importante, sempre relevante, analisar os pontos de interesse nos períodos maiores para ver quais são as possíveis tomadas de decisão dentro desses parâmetros. O USD-CAD. Bom, estrutura de queda totalmente bem estabelecida. Tínhamos uma estrutura de alta aqui formada, o mercado rompeu, né? E aqui está caindo com força. Ok, gráfico semanal, muito bonito. Temos aqui uma perna, aqui, né? Um movimento de queda com bastante força. O mercado subiu, retraiu, subiu e agora ele começou a cair de novo. O que isso mostra para mim? Bom, isso deixa evidente que no USD-CAD a direção predominante nesse momento talvez seja de queda, até por causa essa perna de queda aqui que ultrapassou esse ponto de suporte. Então a partir daqui a direção é predominante de queda. O mercado fez uma pequena retração e agora começou o rompimento. Ok? Ao longo dessa semana, bom, primeiro precisamos ver, né, precisa deixar claro que o mercado já rompeu esse ponto de suporte. Aqui foi o suporte, aqui rompeu, voltou para dar uma testadinha e começou a cair de novo. Então ao longo dessa semana eu espero continuidade do movimento de queda. Ok? Esse ponto de suporte aqui seria uma próxima zona de decisão que está a uns 350 pips. Certo? Está bastante claro isso aí. Então, só deixar o mercado fazer o seu caminho e as oportunidades predominantes de venda é o que eu quero encontrar. Inclusive, deixa eu pegar aqui um outro SDCAD. Aí pelas médias móveis, né, de 30, 50 e 100 períodos, dá para a gente ver claramente uma tendência de queda bem estabelecida e o mercado continua caindo. E é isso que eu quero ver ao longo dessa semana. Próximo, o USD-CHF. É o principal correlato do Euro-USD. Tendência de queda bem estabelecida no gráfico diário. Tá? No gráfico semanal temos uma zona de suporte onde o mercado praticamente já tocou. Aqui foi suporte, suporte, e aqui o mercado já sentiu um pouco. Está lateralizado, assim como o Euro-USD, essa outra resistência ali em cima. Ao longo dessa semana, bom, temos alguns pontos de interesse e talvez o principal deles seja essa linha de tendência de baixa aqui no gráfico diário. Se o mercado mostrar para mim o rompimento dessa linha de tendência de baixa, pode ser uma boa oportunidade de compra, já que o mercado acabou de sentir o ponto de suporte no gráfico semanal e no gráfico diário, se ele mostrar o rompimento da linha de tendência de baixa, pode ser que ele faça movimento de alta. E é isso a direção principal. Por outro lado, se a partir desse ponto de suporte entrar uma força vendedora massiva aqui, isso vai mostrar para mim que esse ponto de suporte que foi importante, deixou de ser importante, os vendedores conseguiram dominar a situação e aí é só procurar por possíveis oportunidades de venda. Ok? Por enquanto ainda não temos nada, temos que aguardar. Eu prefiro sempre a postura de reação do que a postura de ação. Basicamente o mercado anda na frente e eu procuro andar atrás. Ok? AUD-USD, gráfico diário, bom, claramente uma zona de resistência, o mercado chegou bem perto, não chegou efetivamente a tocar, mas chegou bem próximo aqui dessa zona de resistência. A estrutura no curto prazo é de alta, né? Esse último movimento aqui foi de alta. Vamos ver no gráfico semanal. Gráfico semanal ficou um pouco mais diferente a situação, né? Linha de tendência de baixa, por aí, e linha de tendência de alta por aqui, o que forma para a gente um belíssimo triângulo no gráfico semanal. Nesse exato momento o mercado acabou, ou esse exato momento não, né? Semana passada o mercado bateu no dia 30/6, o mercado bateu na linha de tendência de baixa do gráfico diário.
do gráfico semanal. Isso, e entrou força vendedora. Será que eu penso em possível compra? Nesse momento não. A menos que o mercado consiga mostrar para mim o rompimento dessa linha de tendência de baixa. Okay? Caso contrário, não. Como o mercado está preso dentro do triângulo no gráfico semanal e no gráfico diário, ao longo dessa semana eu esperaria, né, desde que aconteça as evidências de que tenha aí sinal, mas eu vou esperar que o mercado dê para mim possível oportunidade de venda, já que ele acabou de bater na resistência e começou a cair. Então, essa é a ideia principal. Okay? Se o mercado romper, o que é possível, não é muito provável, mas se o mercado conseguir romper a linha de tendência de baixa, aí, logicamente, saindo da congestão, a gente sabe que o mercado tem maior chance de fazer movimento de alta. Okay? De qualquer forma, a figura está bem clara, o triângulo está bem claro. E a partir daqui, se o mercado começar a mostrar tendência de queda, possível oportunidade de venda. Se ele romper, aí pode ser que entre bastante volume no mercado e ele ganhe velocidade. E por último, NZD-USD, zona de resistência no gráfico diário, claríssima, não sobra dúvida com relação à importância dessa zona de resistência. O mercado rompeu essa resistência anterior, aqui foi resistência, o mercado rompeu com força, foi na próxima resistência. Vamos ver qual que é, o que está acontecendo no semanal. Aqui a situação já fica um pouco mais interessante, porque nós temos uma linha de tendência de alta no gráfico semanal e o mercado acabou de atacar a zona de resistência no próprio gráfico semanal. Ao longo dessa semana, bom, eu esperaria uma retração. Tá? É possível que o mercado faça uma retração. Em algum ponto aqui, é bem provável que, se o mercado tiver com intenção de subir, é bem provável que encontre aqui uma zona de suporte e a partir daqui ele junte força para subir e talvez romper essa zona de resistência. Mas por que eu estou falando isso? Bom, eu estou falando isso pela agressividade dos compradores nesse movimento de alta. Ok? Enquanto aqui o mercado voltou, né, fez vários, caiu, voltou, caiu, voltou, caiu, voltou, caiu, voltou. Ok. Então teve 1, 2, 3 pontos onde o mercado fez, os vendedores fizeram retração. No caso desse movimento de alta, praticamente não existiu. Ele rompeu todos esses níveis sem muita preocupação, sem muito problema. Tá? Ele rompeu esse nível sem muita resistência, esse aqui também e esse também. Isso mostra para mim que os compradores estão fortes e que agora talvez dê uma retração, mas se começar a entrar força compradora, é provável que o mercado rompa essa zona de resistência que está na metade do caminho. Ok? Bom, a ideia principal é deixar claro para a gente quais são os possíveis pontos de suporte e resistência. Tá? Minha sugestão para você nesse momento é que você, se esses níveis que eu marquei fizeram sentido para você, se você acha que está certo isso, que você entendeu e achou que fez sentido, marca isso no teu gráfico. Tá? E essa semana, qualquer que seja o seu sistema, não interessa, qualquer que seja o seu sistema, você pode se beneficiar dessas marcações. Se o seu sistema te der uma compra, vamos pensar, terça-feira, né? Agora, hoje é domingo, imagina que terça-feira o seu sistema te dá uma compra no EURUSD e ele está bem por aqui. Será que você quer entrar comprado contra uma resistência no gráfico diário? Aí, logicamente, você vai precisar avaliar. Se o seu sistema, por exemplo, te der uma compra bem aqui no GBP/USD, será que é interessante? Não sei, né? Mas a zona de resistência no gráfico diário está bem clara. E assim por diante. Então, eu recomendo que você faça isso. Ok? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, no YouTube. Compartilhe com outros traders, outras pessoas que você acha que pode se interessar. Eu gosto muito, eu acho muito legal quando nós conseguimos entender, interpretar o mercado de uma forma simples, direta e objetiva. E esse é o meu objetivo aqui, certo? Que eu possa sempre te trazer conteúdo de qualidade e que possa te agregar alguma coisa no seu conhecimento e que você possa transformar isso
em um conteúdo prático, algo que possa ser aplicado de verdade. Então, esse é o meu principal compromisso. Se você gostou, compartilha, se inscreve no canal e eu tenho certeza que você vai gostar dos demais conteúdos que eu sempre estou trazendo. E para terminar, eu gostaria de convidar para você entrar no site arenatraders.com. Tá? Esse é o site aí, ó, arenatraders.com. É aí onde eu falo do processo de imersão em trading Arena Traders. Tem todos os bônus, tem todos os detalhes. Se você tiver alguma dúvida, estou totalmente à sua disposição. Esse aqui é o site. E mais uma vez, se você quiser receber conteúdos a respeito de Forex diretamente no seu celular, basta mandar para mim um WhatsApp com seu nome e o seu estado. Ok? Um grande abraço, uma semana abençoada para você. Fique com Deus e até mais.